Agora a gente vai voltar a falar sobre transição de governo, transição do governo eleito, porque as reuniões para definir políticas públicas continuam e o grupo de cidades e habitações deve formular propostas para uma nova política habitacional. A gente vai conversar agora com um desses integrantes da equipe de transição, o deputado federal eleito por São Paulo, Guilherme Boulos. Boulos, deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui com a gente na programação da CNN. Obrigado por abrir sua agenda na tarde de sábado e conversar um pouco com a gente. Queria que o senhor fizesse um diagnóstico, deputado, por favor, sobre o que vai ser necessário agora para essa reestruturação nessa área da habitação. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kenzo. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui na CNN. Olha, nós estamos no grupo de transição de cidades reunindo com técnicos do atual Ministério do Desenvolvimento Regional, da Caixa Econômica Federal, e a situação é absolutamente catastrófica. A situação que o Bolsonaro deixa é de um orçamento fictício para 2023. Né? Ele fez a gastança toda para tentar ganhar a eleição, mas o cenário para 23, e por isso é tão necessária a PEC do Bolsa Família, na área de cidades, imagino que em outras áreas também, quando os relatórios saírem, a gente vai poder ter todos esses dados, ele é desolador. Vou trazer alguns exemplos aqui, Kiss. Primeiro, pegue na área de construção de habitações, que já tem sido muito desaquecida pelo atual governo nos últimos anos. Ele acabou com Minha Casa Minha Vida, deixou de fazer habitação popular e com o chamado Casa Verde e Amarela, que não fez casa nenhuma, só financiou imóvel para quem tem mais dinheiro para pagar. Mas só para continuar as obras em andamento, seriam necessários 1 bilhão e 200 milhões de reais no orçamento de 2023. Sabe quanto ele deixou na PILOA de 23 indicado? 50 milhões de reais para habitação. Não dá para pagar as obras nem em janeiro. Se você pegar saneamento, a mesma coisa. 580 milhões de reais para poder manter as obras em andamento em 23. Eles deixaram 18 milhões de reais na segunda semana de janeiro para todas as obras de saneamento do país. Contenção de encosta, a própria operação Carros-Pipa, que é tão necessária para o semiárido nordestino, precisaria de 1 bilhão e 400 milhões, eles deixaram 58 milhões. Ou seja, é terra arrasada. Então, por isso, existe uma negociação orçamentária que faz parte do debate da PEC do Bolsa Família, que é imprescindível para abrir espaço fiscal, para que a gente não tenha uma paralisação de obras generalizada no Brasil no início do ano. E existe também, o grupo vai se centrar nisso, a necessidade de se reconstruir uma política urbana no Brasil, uma política integrada de habitação, urbanização, mobilidade, saneamento básico, para que a gente possa repensar as cidades a partir da perspectiva do século XXI e de uma forma democrática e com combate à desigualdade. Deputado, então essa seria a prioridade da equipe de transição no caso, porque você disse que então é um cenário muito desolador que o governo atual deixa então para vocês. Eu gostaria de saber então quais as prioridades exatamente então da pasta, quais os pontos que vocês estão olhando com mais urgência nesse caso? Olha, o papel da nossa equipe é fazer um diagnóstico, e foi o que eu trouxe aqui, alguns elementos desse diagnóstico do ponto de vista orçamentário, mas também um papel de pensar políticas para o primeiro período de governo, ou seja, para o primeiro ano, para os primeiros 100 dias, para o início do governo Lula, políticas emergenciais. E aí, nós temos começado esse debate na perspectiva de recriar um grande programa habitacional, o Minha Casa Minha Vida, que contratou mais de 5 milhões de casas no Brasil desde 2009, quando foi feito pelo Lula, mas aperfeiçoando o programa. Isso é muito importante, porque existiram limites, por exemplo, em relação à localização dos empreendimentos, que acabaram sendo mais para as periferias, sobretudo os empreendimentos mais populares. E agora nós temos o desafio de integrar moradia com direito à cidade. Ou seja, de fazer as casas nas regiões onde há maior infraestrutura, serviços públicos, equipamentos de cultura, de lazer, mais perto dos polos de oferta de emprego, porque isso toca também no problema de mobilidade. Né? Se você reduz a distância entre local de moradia e local de trabalho,
você melhora a qualidade de vida das pessoas, você reduz as viagens, a superlotação de transporte público, você estimula uma mobilidade por bicicleta, uma mobilidade a pé, se for muito perto o local de trabalho ao local de moradia. Então, todo esse debate mais integrado de direito à cidade precisa ser feito. Nesse sentido, inclusive, um debate que está sendo feito no grupo, nós vamos bater o martelo nisso nessa semana, é de, além da recriação do próprio Ministério das Cidades, que o Bolsonaro tinha acabado com ele, e aí a política urbana perde protagonismo, e com um argumento, Isabela, que nós temos que colocar aqui, que é um argumento fajuto, porque ele dizia, nós estamos enxugando a máquina pública, aí funde o Ministério da Integração Nacional com as cidades. Sabe quantos cargos foram tirados? Nenhum, só o cargo de ministro. Ou seja, então se fez um marketing para fora, não enxugou nada e tirou a prioridade da política urbana. Mas além da recriação do Ministério das Cidades, um debate que nós estamos fazendo é de eventualmente criar uma Secretaria Nacional das Periferias, para também focar nessa dívida histórica que o Estado brasileiro tem com as periferias do país, com as periferias urbanas, e em equipamentos públicos, em apoio a projetos, em urbanização, em saneamento, ou seja, em levar dignidade para os dezenas de milhões de brasileiros que moram nas periferias urbanas. Deputado, o senhor falou aí de criação da pasta mesmo, do Ministério das Cidades. O senhor, inclusive, é cotado para assumir a pasta do Ministério das Cidades, né? Como é que estão essas tratativas? Olha, não existe, para além da especulação, qualquer debate sobre quem assumirá o Ministério, e eu acredito que não só das cidades, como todos os outros. Essa é uma prerrogativa e uma definição exclusiva do presidente Lula, foi quem teve 60 milhões de votos do povo brasileiro para poder definir os seus ministros, definir a sua política, escalar a sua seleção. Eu acho que ele o fará no tempo adequado. Eu sou deputado federal eleito, tenho uma tarefa também a cumprir na Câmara Federal. Eu acho que o debate que eu acredito para as cidades, estamos fazendo ele já agora na transição, e eu espero que para que ele possa ser incorporado também a partir de 1º de janeiro, é importante que este ministério fique no campo da esquerda, fique no campo de quem defende o direito à cidade. Eu acho que esse entendimento é um entendimento também muito forte no próprio grupo de trabalho das cidades, é um entendimento que também vem dos movimentos sociais e existem muitos nomes qualificados para isso. Você acredita que um nome de direita não faria um trabalho tão bom no caso, deputado, é isso? Eu acredito que uma pessoa que vem de uma tradição política, que não tem como preocupação a desigualdade nas nossas cidades, que se expressa na segregação entre centro e periferia, que não tem como preocupação central e que não é capaz de sentir na pele, se indignar com milhares de brasileiros morando embaixo da ponte, né? Uma pessoa que, enfim, não vê a participação democrática, né, dos próprios setores sociais da cidade como necessária para construir essa política, teria mais dificuldade de ser coerente com essa política que o programa de governo do Lula propõe, que foi eleita e aprovada pelo povo brasileiro no dia 30 e que nós estamos levando a cabo também na discussão da transição. Deputado, o senhor falou aqui ao longo da entrevista sobre a criação de uma secretaria, né, Secretaria Nacional das Periferias. Como essa secretaria funcionaria, de que forma que ela atenderia as periferias? A gente sabe que as periferias do Brasil enfrentam graves problemas, principalmente sobre a questão, sobre o olhar do saneamento básico, né? Esse seria um dos principais pontos que seriam atingidos por essa secretaria. Como ela funcionaria na prática isso? Para desburocratizar toda essa situação, que a gente sabe o quanto que é difícil, o quanto que isso demora para chegar lá na ponta para as pessoas que realmente necessitam desse benefício. Veja, primeiro, não há ainda um consenso, quero registrar aqui, para a criação dessa secretaria. Essa é uma proposta que está sendo discutida no grupo. O grupo vai se reunir, nós temos que entregar o primeiro relatório para o presidente Lula na próxima quarta-feira, dia 30. Nesse relatório tem que ter propostas de eventuais revogações de normas infralegais, ou seja, de decretos, portarias, instruções normativas que impliquem em retrocessos para a área urbana que o governo atual tomou, e também uma proposta de organograma do Ministério das Cidades. E aí é que entra esse debate sobre a secretaria. Uma ideia de uma secretaria de periferias
é dar visibilidade para esses territórios que são a concentração de muita gente, quase metade da população urbana brasileira vive em periferias praticamente, né? Para que se tenha essa reparação em termos de serviços públicos e de integração entre local de moradia e local onde há equipamentos e infraestrutura que nós não tivemos até aqui. Qual é o problema? As periferias se expandiram ao longo do desenvolvimento urbano, mas elas viraram quase como cidades dormitório. Nas periferias há uma concentração de gente, muitas vezes morando de forma inadequada, muitas vezes sem saneamento básico adequado, sem infraestrutura urbana, com serviços precários, até mesmo de coleta de lixo, de iluminação pública, sem falar nos equipamentos de saúde, educação, cultura, esporte e tudo mais. E nós precisamos levar o Estado, através das políticas públicas, para a periferia. Eu acho que essa secretaria deveria ter esse foco. Em relação ao saneamento básico, que também é um drama do país, ele sempre teve no Ministério das Cidades uma secretaria própria. E a nossa proposta é que continue tendo. Ou seja, a Secretaria Nacional de Habitação, a de Mobilidade, a de Saneamento Básico, e a ideia é agora agregar uma Secretaria de Periferias. Deputado, vamos falar um pouquinho de futebol, mas também de política, porque eu sei que o senhor é corintiano, assim como eu, mas vamos falar da seleção brasileira. Neymar se machucou, né, no último jogo, e a gente viu diversas lideranças políticas como o Gleisi Hoffmann, a gente viu também o André Janones comemorando, não comemorando, mas sim dizendo coisas como já foi tarde, citando a contusão do principal jogador da seleção, né, o Neymar, porque ele declarou voto ao Bolsonaro. Você acha que, como você analisa essa situação? É a melhor forma, de fato, para unificar as visões e a própria população, mirando o governo do ano que vem, fazer esse tipo de comentário? Olha, primeiro no caso da Gleisi, eu não vi ela atacando, né? Vi que ela simplesmente disse que ele jogou mal no primeiro tempo, que não viu ele jogando bem, o que é uma avaliação legítima em relação ao jogo. Mas eu não acho isso adequado, não, Isabela. Acho que nós precisamos, nesse momento, sobretudo, eu sou um admirador de futebol, sou um corintiano, frequento estádio desde meus 6, 7 anos de idade, e gosto muito da seleção brasileira. Aliás, acho que a Copa é uma oportunidade para que os símbolos nacionais, inclusive a camisa da seleção, a nossa camisa canarinho, seja reapropriada pelo Brasil todo e não seja um instrumento de luta política ou apropriada apenas, e nesse caso, lamentavelmente, pela extrema-direita brasileira. Então, eu desejo sorte e recuperação pronta ao Neymar, né? Discordo frontalmente das posições políticas que ele tem, mas numa democracia tem o direito de ter as posições dele, e espero que se recupere e ajude o Brasil a conquistar o Hexa. Deputado, quero voltar então a falar agora sobre esse governo de transição. O senhor falou sobre as secretarias, falou sobre essa secretaria, uma sugestão que deve surgir sobre essa secretaria das periferias, de outras secretarias também. Há um debate muito grande em relação aos cortes, né, nos gastos públicos. E quando o senhor sinaliza isso, a criação de algumas secretarias, a gente sabe que essas secretarias elas têm nomeações, têm secretários, e aí tem todo um corpo técnico que vai trabalhar ali. Eu queria que o senhor falasse sobre esse ponto de vista, sobre os cortes de gastos no orçamento público de uma forma geral mesmo. Como é que o senhor visualiza isso diante desse governo que vai começar a partir do ano que vem, que esse é um debate muito, muito acalorado, principalmente no nosso país, né, por conta dos custos que a gente sabe que a máquina pública tem. Vamos lá, Kenzo. Primeiro, a orientação do presidente Lula para todos os grupos de transição é fazer o seu planejamento sem a criação de cargos novos. Então, para você criar uma secretaria nova, não significa que você tenha que criar cargos novos no Ministério, né? Você pode remanejar e reorganizar os cargos existentes para cumprir a finalidade de uma política que deve ser prioridade de um governo novo que foi eleito, né? Isso não tem um custo maior para a máquina pública, isso não é inchaço para a máquina pública. Agora, em relação aos gastos, eu acho que nós temos que ter muita consequência para fazer essa discussão. Eu estava falando aqui no começo da nossa entrevista sobre a situação que o Bolsonaro deixou. Se você não tem a aprovação
da PEC do Bolsa Família que está sendo proposta, quem sabe o que vai acontecer? O Brasil vai virar um país de obras paradas em janeiro. Pelo menos na área das cidades, onde eu estou acompanhando os números todos, pela irresponsabilidade do atual governo, as obras todas do país, de urbanização, de saneamento, de mobilidade urbana, de habitação, vão parar. Isso significa desemprego, isso significa desperdício de dinheiro público que já foi investido nessas obras. Isso é uma insanidade, né? O Bolsonaro furou o teto em mais de 700 bilhões de reais nos últimos 3 anos. Aí, quando o Lula propõe que você tenha o Bolsa Família, que foi, aliás, aprovado, o Bolsa Família de R$600 foi aprovado por 100% dos eleitores brasileiros. Porque o Lula defendeu isso e o Bolsonaro, mesmo não tendo deixado recurso no orçamento, e todo esse debate está sendo feito por isso, também defendeu isso. Ou seja, a democracia tem que prevalecer, né? Nós temos uma situação em que é preciso você abrir um espaço fiscal para a recuperação do investimento público no país, para gerar emprego e renda. O Lula foi eleito, lógico, também com uma história de 8 anos de governo com responsabilidade fiscal. É importante dizer, os governos do Lula tiveram estabilidade fiscal no país, mas foi eleito para combater a fome, para tirar o Brasil do buraco, para garantir moradia para quem está sem teto, para gerar emprego e renda. Isso tem um custo, né? E esse custo tem que ser arcado naturalmente pelo Estado brasileiro, né? Agora, a pressão e a chantagem que está sendo feita por setores do mercado financeiro, por setores da Faria Lima, em relação ao tema da PEC para não liberar esse espaço fiscal, leva a um enforcamento da máquina pública brasileira e da nossa capacidade de investimento. E essa mesma pressão não aconteceu quando o Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, botaram 700 bi acima do teto de 2020 para cá. Então, eu acho que o Lula foi eleito com programa, é preciso deixá-lo governar. Isso implica, naturalmente, capacidade de investimento. Você não gera emprego sem recurso público, você não faz moradia sem recurso, você não vai melhorar o SUS sem recurso, você não vai abrir novos campos de universidade sem recurso, você não vai fazer obra de saneamento sem recurso. Agora, precisa planejar esses recursos e é o que está se buscando fazer, abrindo o espaço fiscal a partir da PEC do Bolsa Família, que eu espero muito que seja aprovada. Deputado Guilherme Boulos, deputado federal eleito por São Paulo, muitíssimo obrigado pela entrevista aqui na CNN, por dispor de um tempo ao longo dessa tarde de sábado. Até a próxima oportunidade, deputado. Eu que agradeço a vocês, a todo mundo que acompanhou a gente na CNN, desejo um excelente final de semana para todos e uma grande vitória do Brasil na segunda-feira contra a Suíça. Um abraço. Um abraço, é o que a gente espera, deputado. Obrigadão.